Meu irmão, pode se assentar. Eu queria honrar a vida das mulheres aqui que foram pro retiro. Levanta a mão aí quem foi. Você pode ficar de pé? Posso desafiar você um pouquinho? A Paula chegou para mim no começo aqui, pastor João, falou assim, você não vai pedir para eu subir não, né? Eu falei, não vou. Cadê ela? Tá quietinha ali, acho que foi até tomar água. Gente, eu tive a oportunidade, com um grupo de louvor, de dar uma passada lá na sexta e no sábado. Meu irmão, a Paula me repreendeu em casa, falou assim para mim, você não tinha que ter se manifestado lá, porque eu estava batendo palma, gritando no sábado. Eu falei, eu quase desci para pular com vocês lá, meu. Eu não tô nem aí, entendeu? E, gente, deixa eu falar um negócio para você. A mulher sábia edifica a sua. A mulher sábia edifica a sua. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Agora você imagina essa mulherada toda aqui, edificando e alinhando com o Eterno no final de semana inteiro lá. O que vem pra gente, homens? Vocês já pararam para pensar o que sobrou pra gente? Aos maridos aí, ó, aos pais, a quem liberou a esposa, a quem de alguma forma aí está relacionado com alguma mulher que está lá. Deixa eu falar um negócio para você. A gente que lute, meu irmão, porque elas voltaram de lá cheias e transbordando. A Paula falou assim para mim, agora eu vou falar. A Paula pegou e falou assim para mim, falou, amor, foi no sábado de manhã, né? E eu fiquei jogada no chão, não teve o que fazer. Eu falei assim para ela, sabe o que eu acho? Ela o quê? Eu falei, pouco. Sabe o que eu quero? Ela o quê? Eu falei, eu quero mais. Gente, salva de palmas para as mulheres, para os ministérios. Pastora Fernanda, sensacional, sensacional. Glória a Jesus pela tua vida. Pensa assim, a mulherada edifica a casa. Só que o Senhor é que edifica aquela que edifica. Então houve um alinhamento nesse final de semana que, ó, homens, de verdade, a começar em mim, a gente que lute. Amém? Você está comigo nessa noite? Coisa boa. Pastor João, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Eu queria, nessa noite, rapidamente com vocês, falar de... O irmão pediu o título da mensagem ali. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, é gente que muda o jogo. Você pode repetir comigo? Gente que muda o jogo. Você já conheceu alguém assim? Alguém que você encontrou talvez na sua carreira profissional, você encontrou no teu dia a dia, você fala, uau, esse cara é diferente. Esse cara muda o jogo. Esse cara onde põe a mão, esse cara ele faz diferente. Esse cara ele pensa diferente. Essa pessoa, vamos assim dizer, porque pode ser um homem, pode ser uma mulher. Tudo que essa pessoa faz, ele muda o jogo. Ele muda o jeito de pensar, ele quebra paradigmas. E ele faz, não só que a sua casa, não só que ele avance, mas ele faz com que uma geração avance junto com ele. Você já conheceu alguém assim? Eu conheço pessoas assim, eu tive o privilégio de conviver com pessoas assim, convive com gente assim até hoje. E eu fico assim, parecendo um leão na cova dos Daniéis, vocês entenderam, né? Porque você fala, uau, tá cheio de Daniel aqui, eu vou ficar um leãozinho quietinho. E eu queria falar com vocês um pouquinho nessa noite sobre isso, gente que muda o jogo. E Deus ele vem separando pessoas para mudar o jogo, desde que o mundo é mundo. E eu estou falando da igreja dele, você está comigo? Só que antes de entrar na palavra, eu queria, como se fosse um terreno aqui, cravar algumas estacas com vocês, para a gente balizar um pouquinho daquilo que a gente vai falar. Meu irmão, você me ajuda na mídia aí? Pode ser? Abre Salmos 119, 160 para mim, por favor. Se você tiver a Almeida século 21, fica mais legal ainda. Salmos 119, 160. O princípio da tua palavra é a verdade, e todas as tuas justas decisões são para sempre. O princípio de tua palavra é a verdade. A Almeida século 21, que é uma versão que eu gosto muito, ela diz assim, ó, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Tá lá? Boa. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças são para sempre. Quando eu me deparei com esse texto, já faz um bom tempo, eu comecei a exercitar algo com a palavra de Deus,
quer somar as histórias da palavra de Deus e somar todos os princípios que ela me coloca, como se fossem tijolos, para que eu construísse algo. Por quê? Porque a soma das tuas palavras é a verdade. Então, tudo aquilo que Deus vai colocando. Você vê, por exemplo, os antepassados, o Antigo Testamento, eles não tinham a foto toda. Vocês concordam comigo? Não tinha Bíblia, eles tinham a Torá. Amém? Mas nós temos a foto toda, nós temos a Bíblia, várias versões. Hoje a Bíblia cabe num tablet, cabe num celular. E eu gosto de olhar para a palavra de Deus, não com texto sem contexto, mas eu gosto de olhar para esse princípio de soma. Eu gosto de somar tudo aquilo que a Bíblia me traz e a partir disso construir aquilo que Deus quer falar com o meu coração. Você está comigo? Amém, amém, amém? Então esse é o primeiro princípio, de que a soma é a verdade, amém? Porque a gente vai somar algumas coisas essa noite aqui, você está comigo? Meu irmão, abre Mateus 19, verso 7, que é o segundo princípio, a segunda estaca que a gente vai colocar nesse terreno aqui. Mateus 19, verso 7. Eles responderam: então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Verso 8, por favor, meu irmão. E lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu se divorciar da vossa mulher. Repita comigo: mas não foi assim desde o princípio. Mas não foi assim desde o princípio. Meu irmão, estabelecido, está aqui as duas estacas no terreno que a gente vai trafegar. De que a soma das tuas palavras é a verdade. De que não foi assim desde o princípio. Todo mundo comigo? Amém, 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 amém? Glória a Jesus. Então vamos trafegar um pouquinho. Agora o texto básico que a gente vai usar, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou pedir ajuda para o irmão da mídia. É 1 Pedro 2,9. Por favor, meu irmão. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as vossas grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto ele fala de algumas coisas. Cadê o Militino? Vou falar de identidade, varão. Esse assunto rendeu no convívio, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, ela fala de algumas coisas interessantes para a gente. Ela fala sobre eleição, não vou falar sobre doutrina de eleição aqui. Ela fala sobre sacerdócio, ela fala sobre realeza e ela fala sobre santidade. E ela fala de que todas as pessoas que têm isso, eleição, sacerdócio, realeza e santidade, eles têm tudo isso para anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Amém? E aí você pode me perguntar: mas Marcelo, do que você está falando? Você está viajando? O que você quer transmitir nessa noite? Vocês lembram de Mateus 7,19? Que não foi assim desde o princípio? Porque você pode estar pensando aqui nessa noite que essa palavra não é com você. Você fala: não, isso não é comigo. Deixa eu falar, é com você. A Bíblia fala que Deus, quando falou sobre Davi, disse assim: encontrei um homem segundo o coração de Deus. Ele ainda não era um homem, era um menino que estava cuidando da ovelha dos pais dele. Então o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que Deus ele olha para você, não baseado no momento em que você está vivendo, mas Ele olha para você baseado naquilo que Ele planejou para você. Se você vai seguir aquilo que Ele planejou ou não, isso é outra conversa. Mas Ele nunca vai olhar para você pelo momento em que você está vivendo. Às vezes caído, às vezes em pecado, às vezes cheio da presença dEle. Ele nunca vai olhar dessa forma, Ele vai olhar para aquilo que Ele planejou para você. Amém? Então o que é que o nosso Deus planejou para a gente? Ele planejou para a gente eleição, Ele planejou para a gente sacerdócio, realeza e santidade. Vou te provar na Bíblia. Amém? Você está comigo nessa noite? Semana passada, lá no convívio, a gente falou um pouquinho sobre isso. A gente falou que, vocês vão, quem estava no convívio vai lembrar, a gente tem dificuldade com monarquia. Por quê? Porque a gente vive numa democracia. Ou seja, a gente vota e a maioria vence e está decidido, amém? Então a gente tem dificuldade com monarquia, porque na monarquia não é assim. Na monarquia não é desse jeito, monarquia quem manda é o rei, ponto final. Então, ou seja, a gente tem muita dificuldade quando a Bíblia vem falar para a gente sobre reino, sobre como o reino funciona, porque a gente quer pegar a nossa democracia, a gente quer pegar o nosso jeito de ser, a gente quer transpor isso para o reino dos céus e quer que funcione. Sim ou não? Quem aqui já foi para o momento de oração e debateu com Deus, mas eu acho que não é assim? Fui só eu? Fui só eu?
Vocês vão me deixar sozinho nessa mesmo, gente? Ah, obrigado, irmã. Oh, obrigado, alguém lá no fundo. Não é só eu. Por quê? Porque a gente tenta chegar e levar para Deus o nosso jeito de pensar. A gente tenta levar para Deus, Senhor, eu não acho que é assim. Quantas vezes eu já fui para um momento de oração e eu não só pedi como eu levei a solução. Fala, Deus, estou aqui, estou com esse problema aqui, mas faz assim. Eu fico imaginando Deus olhando para mim de lá do céu. Eu falo, Marcelo, quem você acha que você é? Amém, escutei seu problema. Agora a solução vai ser outra, a solução vai ser do meu jeito. Porque isso aqui é um reino. E eu sou soberano, os meus pensamentos são maiores que os seus. Eu sei o que eu devo fazer, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Mas a gente tem dificuldade com isso. Por quê? Porque a gente vive numa democracia. Mas no final das contas, por mais que nesse plano terreno nós vivamos numa democracia, deixa eu falar algo para você. Você foi criado para ser realeza. É assim que o nosso Deus olha para você. Você é santo. Você é sacerdote, você é realeza, você é eleito, você é separado para anunciar as grandezas daquele Deus. Você está comigo nessa noite? Sim ou não? Então, baseado nisso, gente, eu não vou nessa noite tratar com pessoas que talvez não se sintam assim. Eu espero que até esse momento você tenha entendido que você é realeza, amém? Vira para o irmão do lado e fala assim para ele, cara, tu é rei, tu é príncipe, fala para ele. Não, mas com fé, gente. Cadê? Cadê os príncipes dessa casa? Você é príncipe, você é princesa. Fala aí. Fala aí. Identidade. Identidade, identidade, identidade. Vai falando aí, vai liberando para o irmão do lado. Você é príncipe. Você é um príncipe, Ariel. Você é um príncipe, cara. Você é um príncipe. Você é um príncipe. Você é uma princesa. Realeza, reino dos céus. Amém? Todo mundo comigo? Você está comigo nessa noite, gente? Então deixa eu falar algo para vocês. Baseado nessa questão de que Deus não olha para você pelo momento que você está vivendo. Verdade absoluta, você concorda comigo? Sim ou não? Você é príncipe, você é realeza. Você é um representante do reino dos céus na terra. Amém? Então, o mundo espiritual olha para você e fala, olha, está aqui o representante do reino dos céus. Às vezes nem você acredita em você, mas o inferno acredita. E é por isso que ele te ataca. Já pararam para pensar nisso? O inferno acredita em você mais do que você mesmo. E é por isso que a gente sofre tanto, sabia? Porque a gente não se posiciona. A gente fica lutando contra o inferno, quando na realidade a Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não vou ficar falando de Satanás aqui, mas eu estou falando de alguém que nem armas tem. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele despojou Satanás de todas as armas, nem arma tem, meu irmão. O que ele tem é influência. Ele fala, ele joga, ele usa A, ele usa B, mas no final das contas não existe arma contra você. O livro de Isaías, semana passada, mexeu demais comigo, porque o próprio Deus estava dizendo assim, aonde está a carta de divórcio, meu povo? Aonde está a carta que eu te vendi como escravo? Não existe. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele rasgou o dito de dívida que estava escrito sobre nós. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus, como diz Romanos 8. Romanos 8 começa desse jeito. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O capítulo 8 de Romanos, ele tem começo, meio e fim. Ele começa dizendo, não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí no meio ele diz assim, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no final ele termina assim, o que poderá nos separar do amor de Deus? Absolutamente nada. Então, olhando para esse contexto, gente, e eu já vou para o texto que a gente vai usar até o fim agora, eu estou falando com realeza nessa noite aqui, e eu estou falando com gente que vai mudar a história. Estou falando com gente que vai mudar o jogo. Você quer mudar o jogo? É você nessa noite, você quer mudar o jogo? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 33, por favor. Eu vou falar de um cara que mudou o jogo. Você me ajuda, irmão? 2 Crônicas 33, lá no verso 21. E aí eu vou pedir para você acompanhando comigo, que eu vou lendo com a igreja aqui.
Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. E ele fez o que era mal diante do Senhor, como seu pai Manassés. Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que seu pai Manassés tinha feito e as cultuou. Cenário de idolatria. 2 Crônicas 33, 23. Mas não se humilhou diante do Senhor como seu pai Manassés tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon multiplicou ainda em mais os seus delitos. Seus servos conspiraram contra ele e o mataram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Eu vou falar sobre o rei Josias nessa noite. Eu dei um passo atrás e fui para o capítulo 33, porque justamente o capítulo 33 fala de o momento em que Josias assumiu o trono. Josias assumiu o trono quando a idolatria estava imperando. Josias assumiu o trono quando era uma criança, e Josias assumiu o trono tendo seu pai assassinado. Pelos nossos olhos humanos, onde é que você imagina que daria uma história dessa? Você está comigo nessa noite? Só que gente que muda a história, gente que muda o jogo, é gente que age diferente. Então, eu queria meditar com você um pouquinho sobre a história do rei Josias e entender alguns passos dos quais ele fez e agiu, que tem que servir de ensinamento para a gente. Porque muitas das vezes a gente fica trafegando num ambiente onde a gente gosta da muleta, sim ou não? Né? Mas coitado de mim, eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo, né? Oh meu Deus. É um lugar de conforto. Vou dar um exemplo para vocês, eu sempre sofri com unha encravada, vocês vão dar risada comigo. Ao invés de resolver o problema, sabe o que eu fazia? Eu comprava um sapato de número maior. Tá minha esposa lá passando vergonha comigo sozinha. Vocês estão entendendo? A zona de conforto. Às vezes na zona de conforto ela nem é tão confortável assim, mas a gente gosta do jeitinho, a gente não quer resolver. A gente não quer resolver. Ela nem é tão confortável assim, não é. Mas a gente tem um certo receio de mexer onde precisa ser mexido. A gente tem um certo medo, talvez, de entrar onde precisa ser entrado e fazer o que precisa ser feito. E a história do rei Josias mostra justamente uma pessoa que fez o que precisava ser feito. A despeito de toda e qualquer situação, ele mudou o jogo. Amém? Vamos lá para o capítulo 34, a partir do verso 1. Por favor, meu irmão. Segunda Crônicas 34. Travou? Boa. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Vamos descendo. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu os caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. 3. Agora vamos começar a história de Josias. Pois no 8º ano de seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas à fundição. Eu quero parar para fazer conta com você nessa noite. A Bíblia fala que Josias tinha 8 anos de idade quando ele assumiu o reinado. Amém? A Bíblia fala que no 4º ano do seu... Meu irmão, você deixa para mim? Deixa lá para mim que aí fica fácil. A Bíblia fala que no 12º ano ele começou deixa eu voltar para o verso 3 aqui. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai predecessor. Ou seja, Josias tinha 16 anos de idade quando decidiu romper. Cadê o Igor? Levanta a mão, Igor. Você que falou hoje de manhã, né? Você tinha mais ou menos essa idade, né? Você falou assim, eu não quero ser uma pessoa comum, eu quero ser uma pessoa incomum. Lembrei de você. Ele pregou hoje de manhã. Foi quando ele tinha, era mais ou menos essa idade, né? Se eu falar besteira, que você me corrija. Ele tomou uma decisão e falou assim, olha, eu não quero ser uma pessoa comum, eu quero ser uma pessoa incomum. Josias fez isso. Josias, com 8 anos de idade, contra tudo e contra todos, ele assumiu o reinado. Ele assumiu o reinado de um Israel que vinha de um Judá que via de idolatria. Ele assumiu um reinado com seu pai assassinado. Ele tinha todo e qualquer motivo. E você não julgue ele, porque eu, se estivesse no lugar dele, eu ficaria pensativo. Falei, que motivo eu tenho para fazer alguma coisa? Eu poderia seguir o fluxo de idolatria, seguir talvez um fluxo de revolta, porque motivo para isso, aos nossos olhos, ele tinha. Amém?
Mas a Bíblia diz que com 16 anos de idade ele começou uma reforma religiosa. Todo mundo comigo nessa noite? Eu quero tratar com você esse primeiro ponto aqui da primeira reforma religiosa de Josias, daquilo que a gente pode fazer da primeira vez, que é tratar o externo. Então a gente tira tudo aquilo que está ao nosso alcance. A gente põe a mão em tudo aquilo que a gente pode fazer. Então, você para de fazer algumas coisas, você para de assistir outras, você para de falar de determinada forma. O teu externo, o teu estereótipo, ele vai sendo modificado. Essa foi a primeira atitude de Josias, ele mexeu no externo. Amém? Aí 2 Crônicas 34, lá no verso 8, diz assim: no 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e o palácio, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Jeoacás, o cronista, para reformar o templo do Senhor seu Deus. No 18º ano de seu reinado. Então ele tinha 16, mais 4, se eu fiz a conta correta, ele já tinha 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, Josias ele passou para o segundo passo. Que existe algo interessante aqui, existe muita riqueza nessa palavra, porque Josias no primeiro momento ele tirou tudo aquilo que estava externo, mas no segundo momento houve uma comoção nele. Quer ver? Deixa eu ver onde está. Houve uma comoção nele para que as outras pessoas pudessem viver do jeito que ele está vivendo. Você já conviveu com um novo convertido aqui? Eu já convivi bastante. É mó barato que o novo convertido, ele quer falar de Jesus o tempo todo. Quer ou não quer? Por quê? Gente, eu acabei de receber a salvação. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei que Jesus vai voltar para me buscar. E quando eu olho ao meu redor, eu sei que está todo mundo indo embora e a passos largos para o inferno. Eu fico doido com essas coisas. E o novo convertido, ele sai disparado. Ele fala de Jesus para todo mundo o tempo todo, ele não tem limite. A gente precisa começar a reviver esse tipo de coisa, né? Porque às vezes a gente começa a ficar receoso. Josias, no segundo momento, depois de ter tirado tudo aquilo que era externo, ele foi para o templo. Porque o que representava o templo? O templo era o lugar que Davi planejou, que seu filho Salomão construiu. O texto de 2 Crônicas 5 diz assim, que quando o templo foi inaugurado, a glória de Deus desceu de tal forma ali que ninguém conseguiu parar de pé. Aí 2 Crônicas 6 diz que Salomão fez uma oração em favor do povo e disse assim: olha, quando o teu povo olhar para cá, na direção do templo e fizer uma oração, escuta a oração do teu povo, Deus. Então o templo, ele representava a restauração da adoração. Então Josias, contra tudo e contra todos, ele tinha todos os motivos para não fazer o que fez, mas ele fez. Ele mudou, ele começou a mudar o jogo. Ele começou a buscar Deus. Ele tirou tudo aquilo que era externo. Ele partiu para a reforma do templo, porque a reforma do templo representa justamente o desejo que todos vivam aquilo que eu estou vivendo. Mas aí, algo me chama demais a atenção. 2 Crônicas ainda 34, lá no verso 14, meu irmão, por favor. Aqui a gente vai parar um pouquinho. Quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Repita comigo, o livro. Com fé, gente, o livro. Vamos mais em frente. Verso 15. E Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor, e entregou o livro a Safã. 16, por favor, meu irmão. Safã levou o livro ao rei e contou-lhes: teus servos estão fazendo tudo quanto o Senhor lhes encomendou. Tomaram a prata, encontraram no templo do Senhor, a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Eles estavam numa reforma, estavam cuidando da parte interna do templo. O escrivão Safã falou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Fala comigo, um livro. O sacerdote sabia o que era. O sacerdote chamou de o livro. O escrivão não sabia o que era e chamou de um livro. Eis o segredo, o encontro com a palavra de Deus. E sabe, pastor João, eu sempre achei muito insano a questão de começar uma reforma externa, pastor. Eu vou tirar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que está errado. Depois eu começar uma reforma interna. E somente num terceiro passo eu encontrar a palavra de Deus. Esse negócio sempre mexeu comigo.
Eu sempre fiquei assim, meio intrigado com Deus. Mas Deus, é soberano, até o dia que Ele resolveu me revelar. Ele falou assim, Marcelo, deixa eu contar um negócio para você. Existem fases e existem passos. Josias não teria encontrado o livro se ele não tivesse começado com a reforma externa, se ele não tivesse tido o desejo de que todos adorassem a Deus. Talvez é você nessa noite, eu já passei por esse momento, de trabalhar demais, de estar envolvido demais e efetivamente faltar esse lugar de encontro com o livro. Veja, o sacerdote sempre soube o que era. Ele falou assim, encontrei o livro. Ele entregou na mão do escrivão. O escrivão, quando chegou para Josias, disse assim, olha, me entregaram um livro. Mas a história continua. Vai lá, meu irmão, volta para mim. Lá no verso 19 agora. Aliás, volta no 18 para mim, perdão. O escrivão Safã falou ainda ao rei, o sacerdote Silquias entregou-me um livro, e Safã leu diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou as suas vestes. Vai descendo para mim, meu irmão. E então o rei ordenou o seguinte a Ilquias, a Aicom, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei. Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo está escrito neste livro. Vocês pararam para entender o que está acontecendo aqui? Olha, o rei Josias, contra tudo e contra todos, com 8 anos de idade, ele assumiu o reinado. Ele veio de uma idolatria, o pai dele tinha sido assassinado. Ele teve, logicamente, seus mentores, ele teve, logicamente, seus tutores, porque ele ainda era uma criança. Com 16 anos de idade, ele começou a reinar. A Bíblia diz que quando ele começou a buscar a Deus, a Bíblia diz que com 20 anos de idade, ele começou uma reforma externa, ele começou a mexer em tudo, e a Bíblia diz que o próximo passo dele foi começar uma reforma interna. Ou seja, eu preciso trazer o povo de Deus para adorar, eu preciso trazer o povo de Deus para se reconciliar com o próprio Deus. Então não dá para dizer que até esse momento que Josias não tinha comunhão com Deus. Ele tinha. Ele começou a buscar a Deus, ele tinha comunhão com o próprio Deus. Mas só depois de alguns bons passos, e a Bíblia diz que ele tinha 28 anos de idade, ele encontrou o livro. E o livro gerou a mudança que precisa ser gerada em todos nós, que é rasgamento de vestes. Às vezes a gente está tão preocupado com o exterior, a gente está tão preocupado de parecer, a gente está tão preocupado de querer ser, que no final das contas a gente esquece do principal, que é da mudança de dentro para fora. E meu irmão, isso a gente não pode fazer. No externo a gente pode, na reforma a gente pode, mas agora de dentro para fora é só a palavra de Deus que pode fazer isso com a gente. E Josias, ele mudou o jogo, porque quando ele percebeu o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele convocou todo mundo. E eu vou seguir a história com vocês aqui. 2 Crônicas 34, 33. A Bíblia diz assim, no finalzinho do versículo, enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Logicamente que eu estou dando uns saltos na história aqui, porque senão o texto ele fica muito longo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Josias ele seguiu os passos, ele começou a buscar a Deus, ele teve um encontro com o livro. O encontro com o livro gerou nele um rasgamento de vestes, humilhação. Eu me humilhei diante da palavra do Senhor e ela mexeu comigo. E ele convocou o povo para um pacto. Falou, olha, vamos fazer uma aliança com Deus. A Bíblia diz, depois você lê 2 Crônicas 34 na tua casa, a Bíblia diz que ele convocou o povo para celebrar a Páscoa. Eu preguei, a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre isso, sobre a mesa, sobre o que é tratado na Páscoa. O Antigo Testamento fala do cordeiro, o sangue que foi passado nos umbrais, que o anjo da morte não passou. E o povo celebrava a Páscoa nisso. Só que a gente, já na Nova Aliança, quando a gente celebra a Páscoa, a gente celebra o Cristo, que morreu, que ressuscitou, que foi assunto aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que Josias, ele abraçou todo mundo, ele trouxe todo mundo. E a Bíblia diz que enquanto ele viveu, o povo obedeceu a Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas deixa eu te fazer algumas perguntas nessa noite. Como é que você quer ser lembrado na sua geração? Como é que você quer ser lembrado? Uma vez o meu pastor lá em Campinas, ele disse assim, pastor João, eu quero ser lembrado como alguém que serviu a Deus.
Porque no final das contas a nossa vida ela é tão passageira, ela é tão rápida, que a única coisa que a gente pode fazer é servir a Deus. A única coisa que a gente pode fazer é ter um relacionamento excelente com Ele e deixar com que as pessoas que convivem ao nosso redor sejam impactadas por isso. É utopia você imaginar, meu irmão, que, olha, todo mundo foi chamado talvez para ministério pastoral, esse tipo de coisa. Não! Deus te chamou na tua profissão. É na tua profissão que Ele vai te usar, é no teu ambiente que Ele vai te usar. Aconteceu, eu li um estudo meses atrás, que foi feito numa igreja, numa comunidade, de que perguntaram aos membros de como é que ele foi, como é que ele chegou à igreja e se tornou membro. Assim, 90%, para mais de 90%, foi através de um amigo e um convite. Então não foi através da vida do pastor, que foi lá visitar e falou, olha, vem para a igreja. Não, porque o pastor não chega no círculo que você chega, eu não chego. Você não chega no círculo que eu chego e vice-versa. Mas agora sim, quando a gente entende que posicionados em Deus, quando a gente entende o contato com a palavra, e que isso é tão fundamental para a nossa vida, meu irmão, o resto começa a acontecer naturalmente. Você está comigo? E eu gosto de pensar, e eu queria tratar com você nessa noite, algumas coisas em relação à palavra, né? A gente gosta muito eu gosto muito da disciplina. Sendo bem honesto com vocês, eu acho que uma pessoa disciplinada, ele é o terror, gente. Você conhece alguém disciplinado? Disciplinado valendo mesmo. O cara que, minha sogra é assim. Minha sogra, ela trabalhou 20 anos mais até, né, Paulo? Ela trabalhou a vida inteira como enfermeira e ela fazia turno da noite. E ela sempre precisou acordar muito cedo. Meu irmão, até hoje, aposentada, ela acorda 4:30 da manhã todo dia, 5 horas da manhã todo dia. No sábado, no domingo. Cara, a disciplina dela me irrita, cara. Então, você conhece alguém disciplinado? Eu tento ser disciplinado. E aonde eu quero chegar com toda essa história com vocês? Porque existe algo para ser construído e monstro. A única coisa que nasce grande é monstro, meu irmão. Porque no final das contas a gente constrói a vida com Deus de tijolo em tijolo. Então, não adianta, é utopia a gente pensar que, por exemplo, o conhecimento de Deus vai brotar na tua vida da noite para o dia como se fosse um download. Não vai. Então você vai começar paulatino, passo a passo, você vai ler, você vai estudar, você vai colocar a tua vida devocional em dia. É disso que eu queria falar com vocês. Porque a Bíblia fala que Josias, ele começou a buscar, a Bíblia diz que Josias, ele tratou do externo, ele tratou do interno do templo, mas a Bíblia diz que as coisas só começaram a acontecer a partir do momento que Josias teve um encontro com a palavra. E o encontro com a palavra, meu irmão, ele é diário. O encontro com a palavra de Deus, ele deve ser diário, e eu vou te provar na própria palavra de Deus. Vocês lembram quando eu li com vocês Mateus 7, que Jesus disse assim, ele falou, olha, nem sempre foi assim? Lembra dessa estaca que eu coloquei com vocês aqui? Olha, vocês lembram, por exemplo, de quando Moisés estava para subir no monte, e a Bíblia diz que o povo de Israel chegou para ele e falou assim, olha, cara, vai você, porque a gente está com medo, e aquilo que Deus falar para você, você fala para mim? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz lá em Deuteronômio que Deus falou, que Moisés falou isso para Deus, e Deus respondeu assim para Moisés, falou, verdade, Moisés, vem só você, e deixa e manda o povo voltar para suas tendas. Quem dera que eles tivessem esse coração obediente. Sabe o que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Que reis e sacerdotes, eles deveriam ter subido com Moisés. O encontro era para eles também. Mas eles não subiram, eles ficaram com medo. E a Bíblia diz que eles ficaram com medo, e o próprio Deus disse assim, ó, quem dera que eles tivessem esse coração todo obediente. Por quê? Porque era rebeldia. E a Bíblia diz que Moisés subiu, a Bíblia diz que enquanto Moisés estava lá em cima, o povo fez para si um bezerro de ouro, e o povo se perdeu. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, surgiu o sacerdócio de Arão. Mas não era para ser assim. Era para que todos estivessem lá, reis, sacerdotes. E a Bíblia diz, meu irmão, que Jesus veio para colocar todas as coisas no lugar. Você crê nisso? Ele veio para colocar tudo no lugar, e Ele colocou, porque Ele cumpriu o papel dele aqui, Ele morreu, ressuscitou. Ele subiu, vai voltar para nos buscar, mas quem ficou foi a igreja. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, quem ficou foi a igreja, reis e sacerdotes. Então, meu irmão, se você sabe que você é rei e sacerdote nesse momento, deixa eu explicar para você algo que estava escrito lá no Antigo Testamento, porque lembra disso, não era para ser assim.
Então vamos voltar para o original, vamos voltar para aquilo que a gente foi criado. Olha o que diz o texto de Deuteronômio, não precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui. Uma recomendação que foi dada a um rei. Deixa eu só achar minhas anotações aqui, meu irmão. Deuteronômio 17, verso 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e a conquistares, habitando nela, e disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao redor. Certamente, designarás um rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja dos teus irmãos. Verso 18. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia dessa lei, tirada do exemplar que está na mão dos sacerdotes levitas, e escreverá num livro. Olha o que diz aqui, ó. Deuteronômio 17, lá no verso 19. E ele quem? O rei. E ele o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. Você está entendendo quem nós deveríamos ser? Reis e sacerdotes, você está comigo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Me ajuda a pregar. Vocês estão comigo nessa noite? Está todo mundo cansado, né? Calma, gente, a gente já vai caminhar para o final. Você, reis e sacerdotes. Eu, rei e sacerdote. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9. Nação eleita, santa, sacerdócio, realeza, para anunciar as grandezas do nosso Deus. Então você pode falar, mas eu não sou rei. Não foi assim desde o princípio. O princípio era para ter sido, mas Deus veio para restabelecer todas as coisas. E Ele restabeleceu. E quem legisla aqui nessa terra, meu irmão, não é o governo. Quem legisla aqui nessa terra é a igreja. E a igreja é formada pelos príncipes do Senhor, reis e sacerdotes. Você sabe o que me emocionou demais aqui, pastor João? Teatro de Páscoa, chorei igual criança ali, ó. Quando os reis vieram aqui, tiraram as suas coroas e entregaram para Jesus. Cara, é disso que eu estou falando. A profundidade desse assunto, reis e sacerdotes, a sua identidade, quem você é, aquilo que você foi chamado para fazer. Você pode estar, não, pastor, mas você não está comigo, eu não estou vivendo esse momento na vida. Deus não olha para você pelo momento que você está vivendo, Ele olha para você para aquilo que Ele planejou para que você fosse. Se você vai ser ou não, tem a ver com as suas decisões, mas Ele nunca vai olhar para você com os olhos daquilo que Ele não te planejou. Não vai ser. Ele sempre vai olhar para você e falar assim, ó, rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Eu poderia usar para legislar na terra através da vida dele. A autoridade. O reino dos céus na terra. Então quando a gente olha, quando a gente entende a nossa identidade, a Bíblia diz que os reis, aqui em Deuteronômio 17, fala para ele fazer uma cópia da lei e ler ela todos os dias. Todos os dias, meditar nela. Hebreus 4 diz o seguinte, meu irmão. Olha que interessante o que diz aqui Hebreus 4. Deixa eu chegar no finalzinho, você não precisa abrir. Eu só vou lendo com vocês aqui. Porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Meu irmão, sabe o que a palavra de Deus faz? Às vezes ela me machuca. Te machuca, pastor João? Pastor Alexa? Pastora Raquel, machuca. Pastora Fernanda, machuca, não machuca? Foi isso que aconteceu com Josias. Josias se machucou com ela. É perigosa. Ei, Igor, cuidado com as orações que você faz, né? É isso, ela machuca. Mas ela machuca para colocar a gente no lugar que a gente precisaria estar. E meu irmão, deixa eu explicar algo para você nessa noite, porque a comoção do coração aqui é para que a gente entenda de que esse contato com a palavra, ele não é no domingo. Não é aqui. O que vem acontecer aqui é um alinhamento, o que vem acontecer aqui, você vem adorar o nome do Senhor, você vem entregar o teu culto, mas o teu posicionamento, ele é diário. Veja o que foi dito para o rei, falou assim, olha, faz uma cópia desse livro e lê ele dia e noite, todo dia. Não diz, lê ele no domingo. Não, a Bíblia está dizendo assim, olha, leia ele dia e noite, medita nessa palavra. Medita nesse livro dia e noite.
Porque é Ele que vai mexer com você, Ele que vai mexer com as suas estruturas. Meu irmão, existe algo para ser vivido, existe algo para ser alcançado no Senhor, que precisa passar pela nossa disciplina. Precisa passar. Eu sou um cara muito disciplinado, não tanto como deveria. Mas se eu pudesse compartilhar com você, todos os meus dias ele tem um to-do list lá, tudo que eu preciso fazer. O primeiro item do meu to-do é devocional. O restante às vezes falha, está lá devocional, exercício, leitura, tudo aquilo que eu tenho que fazer no trabalho. Exercício tem falhado, confesso pecado. Mas o devocional quase nunca. Porque não dá para viver sem. Não dá para viver sem o contato com a palavra de Deus e talvez viver o que Josias viveu nos primeiros momentos. Legítimo que Josias viveu, vocês concordam comigo? Ele decidiu buscar Deus. Legítimo que Josias fez ao mexer com a parte externa, tirar tudo aquilo que ele podia fazer. Legítimo que Josias fez, falou assim, eu quero que todo mundo venha. Mas aquilo que ele não podia fazer foi só a palavra que gerou nele, meu irmão. Foi essa comoção, foi esse sentimento do que fazer. E aqui eu começo a caminhar para o final, meu irmão. Porque eu gostaria muito que você se sentisse desafiado com isso nessa noite. Quem é discipulador aqui, levanta a mão. Posso jogar o B.O. pro lado dos discipuladores? Posso? Já fiz, né? Ó, agora quem é discipulado? Levanta a mão. Você tem dúvida com a palavra de Deus? Procura o discipulador. A gente precisa decidir mudar o jogo, gente. A Bíblia diz assim, ó, o povo que conhece ao seu Deus será forte e realizará. O povo que conhece ao seu Deus será forte e realizará proezas. O meu povo perece por falta de. O meu povo perece por falta de. E aonde é que está esse conhecimento, gente? Onde é que está esse conhecimento? Palavra de Deus. Palavra de Deus. E eu gosto muito da figura da disciplina, porque você constrói algo muito grande em um período até curto de tempo. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, ao final de 12 meses, você leu a Bíblia inteira. Você já parou para pensar um negócio desse? Se você ler a Bíblia 7 capítulos por dia, em 6 meses você leu. 2 vezes por ano você leu a Bíblia inteirinha. Às vezes Deus vai te fazer parar. Às vezes eu abro a Bíblia para o meu devocional, meu irmão. Eu parei no primeiro versículo. Deus já começa a me tratar ali. Eu tento ir para frente, Ele me faz voltar e não tem conversa. Fala, não, Senhor, deixa eu passar um pouquinho. Fala, não, volta, cara. Que aí vai. Mas você vai ter que voltar. Eu gasto meu tempo, mas no final das contas o que está latejando no meu coração é o que está ali. Mas agora sim, meu irmão. Qual é a dificuldade disso? Organização de tempo. Essa que é a pura verdade. Porque a gente não consegue parar para pensar e falar assim, olha, quais são as prioridades do meu dia? Eu preciso ter contato com a palavra de Deus, porque ela que vai me mudar, ela que vai me dar uma instrução, ela que vai dizer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não tenho que fazer. Você serve a um Deus de estratégia? Sim ou não? Deus deu uma estratégia para José, sim ou não? Guarda, poupa, é um Deus de estratégias, e a palavra de Deus revela essas coisas, estratégias para mim e para a tua vida. E deixa eu explicar algo para você. Jesus disse no Novo Testamento, aqui eu começo a caminhar para o final, ele disse assim, olha, a boca fala daquilo que o coração está. A boca fala daquilo que o coração está. Se você estiver cheio da palavra de Deus, eu não estou falando que você está vazio, não é isso. Não se sinta exortado. Mas é uma atenção para mim e para você. Se você estiver cheio da palavra de Deus, você não precisa se preocupar com aquilo que você vai falar. Porque, meu irmão, vai fluir naturalmente de você. Até quando você não quer, você vai falar. Você já passou por uma situação assim, ó? Isso já aconteceu comigo em algumas situações. Eu estou lá, reunião do trabalho, coisa e tal. E, cara, só a nata, só o povo lá, e eu perdido lá no meio. Cara, não tem jeito. Daqui a pouco você solta um versículo. Daqui a pouco você solta uma história da Bíblia. Daqui a pouco você solta um Jesus te abençoe. Daqui a pouco você solta um vou orar por você. Não tem jeito. E o maior barato quando você está no meio dos ímpios, você fala esse tipo de coisa, o povo assusta, não assusta? Você fala assim, eu tenho um chefe que é indiano. Interessante que trabalhar com indiano, gente, é porque assim, você fala Deus para eles. Que Deus? Essa é a primeira pergunta. Que Deus? Porque existem milhares de Deus lá. E ontem eu estava falando com o meu chefe, explicando para ele algumas situações de trabalho, coisa e tal. E eu falei assim, cara, aí a hora que eu vi a assinatura dele, que ele estava de férias por um motivo de emergência. Eu falei, não tinha nem visto. Aí eu respondi para ele, falei, cara, desculpa te passar a mensagem hoje. Ele falou, mas estou orando por você, Jesus vai te abençoar. E ele me responde assim, ok, obrigado. Entendeu? Mas assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio e essa palavra que transforma, meu irmão.
Vou caminhar, vou terminar de verdade. Eu gosto muito da palavra de... Todo mundo conhece o diácono Filipe? Eu gosto demais dele. Porque a Bíblia diz que quando ele foi eleito para ser diácono, a Bíblia coloca 3 elementos ali. Ela diz assim, olha, que sejam pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo de Deus e aptas para ensinar. E aí vai o Marcelo de novo nas suas brigas com Deus. Eu falei, Deus, mas por que cheio do Espírito Santo de Deus não está antes? Aí Deus falou assim para mim, porque as pessoas, elas primeiro vão ler você, para depois saber se ela vai acreditar naquilo que você vai falar. Então por isso que a Bíblia, eu gosto dos detalhes da Bíblia. As qualificações para que Filipe fosse eleito foi de boa reputação, cheio do Espírito Santo e apto para ensinar. Amém? E a Bíblia diz que ele se tornou diácono, a Bíblia diz que a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém, a Bíblia diz que Filipe foi para Samaria, a Bíblia diz que sinais e maravilhas acompanhavam Filipe. E o que Filipe era? Boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e apto para ensinar. Apto para ensinar o quê, gente? Apto para ensinar o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia diz que sinais e maravilhas começaram a acompanhar Filipe em Samaria. A Bíblia diz que os discípulos saíram de Jerusalém para entender o que estava acontecendo lá, porque as pessoas ainda não tinham sido batizadas com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que os discípulos desceram lá. Eu fico imaginando Filipe, falo assim, pô, eu que estou trabalhando aqui, agora os caras vêm para cá, espirraram Filipe de lá. A Bíblia diz que o próprio Deus falou para Filipe, sai que eu tenho algo para tratar com você. E a Bíblia diz que no meio do caminho, o Filipe encontrou um eunuco. E o eunuco tinha a palavra de Deus nas mãos e não estava entendendo. E Filipe perguntou assim para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim, não, eu tenho, mas eu não tenho quem ensine. Você sabe onde deu essa história, né? A Bíblia diz que Filipe ensinou. A Bíblia diz que o eunuco disse assim, falou assim, o que me impede de ser batizado então? E o homem foi batizado ali mesmo. Agora lembra quando eu li com vocês Salmo 119, 160, meu irmão? Que a soma das tuas palavras é a verdade? Então eu aplico isso para a minha vida devocional. Porque esses dias eu estava lendo o livro de Esther. Você conhece o livro de Esther, não sei se você conhece a história, enfim. Mas a história diz que no finalzinho, quando o povo de Deus já estava ali, liberto, a Bíblia diz que Amã, ele estava, a Bíblia diz que ele já estava para ser executado. A Bíblia diz o seguinte, deixa eu ler com vocês aqui. Entretanto, Esther 7, verso 8, tá? Não precisa ler, mas só para, guarda a figura do eunuco, tá bom? Eunuco, beleza? Um eunuco que foi batizado por Filipe, que era um etíope, que voltou para um lugar que ele vivia, que era a realeza, amém? Eu vou falar de um outro eunuco para você, para que você entenda qual era o lugar que os eunucos trafegavam. Presta atenção nisso daqui. Entretanto, ao voltar o rei do jardim do palácio, ao salão onde se realizava o banquete, viu Amã debruçado sobre o divã em que se achava Esther. E então exclamou, seria tu nécio a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença e dentro da minha própria casa? Assim que o rei acabou de pronunciar essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Acabou para Amã. Olha o que diz o verso 9. Neste mesmo momento, Arbona, um dos eunucos oficiais que serviam diante do rei, mencionou ao rei, há uma forca de mais de 20 metros de altura, bem próximo à casa de Amã, que ele próprio construiu para enforcar Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, portanto, enforca ele ali mesmo. Eu estou falando de 2 eunucos, tá? Não estou falando do mesmo. Mas o que eu quero explicar para vocês, com esse princípio de que a soma das tuas palavras é a verdade, é de que Filipe, um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e apto para ensinar o que? A palavra de Deus. Ele tocou a vida de um eunuco e o eunuco voltou para um lugar onde ele pôde tocar uma nação inteira, porque o eunuco convive com o rei. Vocês estão entendendo o poder e a autoridade que existe na igreja do Senhor? Hoje é uma noite de restauração de identidade, meu irmão. É disso que eu estou falando aqui nessa noite, uma noite de restauração de identidade. Porque se você não souber quem é, você não exerce aquilo que você foi chamado. Se você não saber, se você não souber que você é rei, sacerdote, que no princípio era assim.
Você foi chamado para isso. Existe um livro muito interessante chamado Somos Todos Sacerdotes, que ele explica por A mais B que somos sacerdotes. Que no seu trabalho você é sacerdote, que na escola você é sacerdote, na tua casa você é sacerdote, na igreja você é sacerdote, na comunidade que você convive você é sacerdote, E o sacerdote cheio da palavra de Deus, meu irmão, ele sai tocando as pessoas. Ele sai disseminando esse vírus santo chamado evangelho. E quando você menos perceber, as pessoas ao teu redor vão começar a falar igual a você. As pessoas ao teu redor vão começar a respirar o ar que você respira. Então não se preocupe muito meu irmão, como é que você vai fazer? Se preocupe demais em se encher da palavra de Deus, porque é ela que transforma. A Bíblia diz que Josias, enquanto viveu, o povo serviu a Deus. Você quer ser coluna na sua casa? Esse é o desejo do teu coração? Vamos ficar de pé para a gente caminhar de verdade para o final. Deus está te chamando nessa noite para ser coluna, meu irmão. Deus está te chamando nessa noite para se posicionar. Ah, pastor Marcelo, mas como é que eu me posiciono? Eu falei, meu irmão, não tem nada mirabolante que você vai precisar fazer. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa organizar a tua vida, a tua rotina e botar a tua vida devocional para andar. Simples assim. Se você já faz isso, glória a Deus, aperta o acelerador e vai mais longe. Se você não faz, começa. Porque as coisas vão começar a acontecer. Naturalmente, você vai começar a ser mexido pela palavra de Deus. Você tem os discipuladores. Mas antes de qualquer coisa, sabe quem você tem? Jesus certa vez disse assim, convém que eu vá, para que o Consolador venha. E ele vos pegará pelas mãos e vos ensinará todas as coisas. É o único livro que você consegue ler com o autor junto. É o único livro que você consegue ler com o autor junto. Você fala, Deus me explica, me revela. Luiz Hermínio fala, que ele tem um quarto lá de devocional, lá na igreja mesmo. Ele fala assim, cara, ele deita, ele fica lá, Deus, não entendi, me explica. Então a gente precisa aprender com essas coisas, gente. Existe algo para ser vivido no Evangelho, não só em você, mas através de você. Você entende o momento que a gente está vivendo, o momento que a comunidade está crescendo? Meu irmão, eu falo da comunidade faz 3 meses que eu estou aqui, entendeu? Mas eu sou de casa. Vocês vão ter que ir, né? Faz anos, mas efetivamente eu estou aqui agora. Mas eu me sinto em casa. E eu sei o momento que a gente está vivendo, eu sei tudo aquilo que Deus está fazendo, e Ele requer de nós um momento de posicionamento. Ele requer de nós um momento de assumir compromisso com a palavra dEle. É muito legal a gente vir no domingo aqui, gente, o pau quebrar, que delícia, quando o fogo desce. Agora você já pensou, vamos fazer a matemática inversa, meu irmão? Vamos fazer a matemática inversa? É você fazer o pau quebrar de segunda a sábado na tua casa, e você vir aqui fervendo já. Você já parou para pensar num negócio desse? E desculpa o palavreado, tá, gente? Tá bom? Você já pensou que legal a gente chegar cheio? Pode vir, mano, pode começar. A gente chegar cheio para a casa de Deus, a gente chegar cheio da presença, a gente chegar cheio de algo para liberar. É isso. É o Evangelho para ser vivido. O Espírito Santo de Deus que há em mim testifica com o Espírito Santo de Deus que há em você. E a gente vai se afiando, a gente vai crescendo, e a gente vai avançando. Mas isso precisa ser construído em casa, varão. Varoa. Isso precisa ser construído em casa, a gente precisa tomar uma decisão por isso. A Bíblia fala, por exemplo, eu gosto muito, porque a gente serve um Deus de estratégia. Eu gosto muito de algumas estratégias de guerra que estão no Antigo Testamento. A Bíblia diz, certa vez, que o povo de Deus, já numa tremenda idolatria, meu irmão, o povo de Deus foi sitiado. E a Bíblia diz, e o que é ser sitiado? O inimigo ele não ataca, o inimigo ele apenas se posiciona ao redor e ele corta o fluxo. Então, ou seja, o que acontece quando você corta o fluxo de uma cidade? Quando você corta o fluxo de uma cidade, para de entrar alimento, e algumas das vezes para de entrar água, ou seja, para de funcionar. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, quando o fluxo foi cortado, o pessoal começou a valorizar algumas coisas que não tinham valor. Começaram a valorizar estrume de pomba, salvo engano. Coisas que não tinham determinado valor. Por quê? Porque não chegava comida. Não chegava, o fluxo estava interrompido. Mas eu queria inverter um pouquinho essa história com vocês, esse princípio de Salmo 119, 160. Que a soma das tuas palavras é a verdade. A gente precisa interromper alguns fluxos para que algumas coisas comecem a ter valor. Porque é isso que aconteceu. Interrompeu-se o fluxo, parou de chegar comida, parou de chegar água, outras coisas começaram a ter valor.
Então a gente precisa começar a interromper alguns fluxos nas nossas vidas para que outras coisas comecem a ter valor e principalmente a palavra de Deus. Vou falar do que aconteceu lá em casa semanas atrás. Eu interrompi o fluxo de celular e internet. Passei a tesoura. Meu irmão, meus filhos vão ficar envergonhados comigo, mas vocês me perdoam, amo vocês, tá? Começaram a sair do quarto. Oi, gente, prazer. Você é meu pai, você é minha mãe. Eu interrompi o fluxo. Interrompi o fluxo. Então deixa eu desafiar você um pouquinho, feche seus olhos. Meu irmão, existe tanta riqueza na palavra de Deus, existe tanta coisa escondida ali, que, gente, deixa eu explicar algo para você, até o ímpio sabe disso, a gente não está vivendo. Vai falando com Deus aí, vai me ouvindo, tá? Olha que interessante, eu trabalhei com uma pessoa uma vez, continuo achando ele extremamente inteligente, muito, muito, muito inteligente. Mas ele vivia dizendo assim para mim: Marcelo, a felicidade é inversamente proporcional ao conhecimento. E eu olhava para ele e falei: cara, que cara inteligente, meu. Eclesiastes, quanto mais eu sei, mais infeliz eu fico. Meu irmão, está na Bíblia. Aí você vê na mão dos gurus, quem gosta de investimento, está na boca de todos os especialistas de investimento. Não coloque todo o teu investimento num lugar só, porque a crise, se ela chegar, você perde tudo de uma vez. Salomão, não invista todo o seu dinheiro num lugar só, porque você não sabe a crise que vai chegar no mundo. Meu irmão, até o ímpio está sabendo da riqueza que existe na palavra de Deus, e a gente está deixando passar batido. Eu sei que talvez o desejo do teu coração seria chegar nessa noite aqui, escutar alguém falando assim, ó: Deus vai te dar, e vai acontecer, a porta vai se abrir, e isso e aquilo. Ele já preparou, nós já fomos abençoados nas regiões celestiais, já está preparado. Agora sabe o que está faltando? É posicionamento, meu irmão. Está faltando posicionamento, está faltando a gente construir isso de segunda a sábado. E não precisa muito, meu irmão. Você precisa de 15 minutos para ler 3 capítulos da Bíblia e deixar que aquilo flua no teu coração o dia todo. Tem dia que Deus me bate tanto no devocional, meu irmão. Eu tomo as suas dele, que eu fico mastigando isso o dia inteiro. Sabe aquele negócio que não desce aqui, ó? Não desce, não desce. E eu estou falando, gente, eu sou real, isso é de verdade. Às vezes eu vou para a vida devocional e ele me bate tanto, ele mexe tanto comigo. Eu falo: oh Deus, tá uma maneirada. Porque ainda vão dias para eu conseguir digerir tudo aquilo, entendeu? Mas o pai que ama seu filho, ele repreende. Existe verdade. Feche seus olhos, meu irmão. Você gostaria de assumir um compromisso nessa noite? De botar regra nessa sua vida. Talvez você nessa noite você precisa, assim como eu disse minutos atrás, interromper alguns fluxos. Porque no final das contas, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. A gente tem 24 horas por dia, você dorme 5, 6, você trabalha 8, talvez 10. Você tem que administrar a tua família, você tem que administrar as coisas que você precisa fazer. Então se a gente não organizar, se a gente não colocar a mão naquilo que a gente pode fazer, porque Josias colocou a mão naquilo que ele podia fazer. Se a gente não colocar a mão nisso, a gente não vai encontrar a palavra de Deus, o tempo para a palavra de Deus, esse escombro. Porque foi isso que aconteceu.
Josias, ele fez o que ele precisava fazer. E quando ele fez o que ele precisava fazer, ele teve um encontro com a palavra de Deus. Irmão da mídia, abre para mim 1 Pedro 1, 19 e 20, por favor. Eu vou ler na versão tradicional com vocês, mas depois eu vou ler na versão a mensagem. Esse texto ele mexe demais comigo, porque assim, eu nunca olhei para a palavra de Deus e me vi passivo nela. Porque Deus ele sempre deixou algo para a gente fazer. Ele sempre desafiou o seu povo. Ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Basicamente ele estava dizendo: olha, se você tiver coragem para vir, bota o pé que eu vou te mostrar. Agora você precisa ter coragem, você precisa avançar, você precisa querer romper, meu irmão. Você pode ter todas as dificuldades possíveis, eu tenho as minhas. Mas Josias tinha algo que era muito pior do que a gente. Ele veio de uma idolatria, ele veio do seu pai assassinado, mas mesmo assim ele decidiu mudar o jogo. 1 Pedro 1, 19 e 20, coloca para mim, meu irmão, por favor, se você puder. Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de Cristo. Você podia dizer aleluia? Conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifesto no final dos tempos em vosso favor. Sabe o que Deus está dizendo? Que assim, olha, eu morri por vocês, vocês não estão entendendo, foi antes da fundação do mundo. Eu não sou o plano B para resolver o problema do pecado, não, eu já me dei como cordeiro antes da fundação do mundo, e eu vim ser revelado depois. Então, ou seja, Ele sabe aquilo que Ele depositou em você, aquilo que Ele depositou no teu coração, Ele quer usar. Ele quer usar, mas agora é o lugar do compromisso, é o lugar de romper, é o lugar de querer mudar o jogo. Agora a versão, a mensagem, que é uma versão que eu gosto muito, tem aí, varão, a mensagem? Se não tiver, eu leio aqui. Ela traz algumas particularidades sobre esse texto que eu amo demais. E sabe onde é que foi gerado isso? De querer comparar versões da Bíblia, de querer procurar texto? Devocional. O tempo do secreto. 1 Pedro 1,19, só que na versão a mensagem. Tem? Não tem? Não é essa? Deixa que eu leio aqui, pode deixar. 1 Pedro 1,19 e 20 na versão a mensagem. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo e vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa e não foi algo impensado, ainda que só agora no final dos tempos o plano tenha vindo a público. Deus sempre soube o que Ele ia fazer por vocês, e é por causa do Messias crucificado e sacrificado, a quem Deus glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. A vida é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Esse texto ele fala de algumas coisas interessantes, porque ele fala de jornada, ele fala de empreendimento, e ele fala de uma profunda consciência. Tem algum empreendedor aqui? Eu sei que tem alguns empresários na comunidade. Eu vou fazer uma pergunta que ela é retórica aqui, eu já sei a resposta. Ninguém empreende com o objetivo de tomar prejuízo, amém? Então o autor ele está dizendo que a nossa vida é uma jornada que ela deve ser empreendida sem nenhum objetivo de tomar prejuízo. Ou seja, e o único jeito da gente não tomar prejuízo nessa jornada é com uma profunda consciência de quem Deus é. E uma profunda consciência de quem Deus é, meu irmão, deixa eu te falar, está na palavra. Está na palavra, está no secreto. O segredo não está na porta, o segredo está no secreto. O segredo está em você separar, o segredo está em você organizar. E aí, meu irmão, você vai começar a somar as verdades da palavra de Deus, como diz o Salmo 119, 160. A soma das suas palavras é a verdade. Aquilo que ele diz hoje, amanhã você já começa a partir disso, e depois de amanhã a partir disso. E assim você vai crescendo, você vai avançando. Você vai chegar aqui no domingo, meu irmão, no domingo de manhã, no domingo à noite, você vai chegar voando. Você vai chegar para entregar. Você vai chegar aqui, você vai ter um discernimento tão grande daquilo que Deus está fazendo, que ninguém vai precisar pedir para você fazer nada. Você vai levantar e vai fazer. Você vai virar um problema para a liderança da casa, para os pastores. Porque, cara, crente cheio não tem limite. Esse é o desejo do teu coração? Então vamos orar. O Ministério de Louvor vai ministrar mais uma vez. Eu queria, de verdade, não para que você me agradasse, ou para que você agradasse o pastor João Muniz, a pastora Fernanda.
mas que você agradasse o coração de Deus. Você não veio nessa terra para tomar prejuízo, varão. Você não veio. A vida é uma jornada. Ela tem que ser empreendida com uma profunda consciência de quem Deus é. Precisa ser empreendido. Empreendimento não é para dar prejuízo. Precisa ser empreendido. Você precisa organizar a tua vida. Eu preciso organizar a tua vida. Meu irmão, quando eu falo você, eu estou falando de mim. Eu preciso buscar mais, eu preciso me alimentar mais dessa palavra, porque ela que vai me transformar, ela que vai me limpar, ela que vai gerar vida em mim, ela que vai gerar vida através de mim, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É isso que vai acontecer. Feche seus olhos, vai adorando ao Senhor, vai assumindo um compromisso com Ele nessa noite, varão. Oh Deus, nós assumimos um compromisso com a Tua palavra nessa noite, Pai. Vai embora, vai embora. Nós assumimos, Senhor, um compromisso contigo. Pai, em nome de Jesus, não é semana que vem, Pai, não é amanhã, é hoje. Nós assumimos um compromisso com a Tua palavra, Senhor amado. Nós vamos deixar o Senhor falar ao nosso coração, do jeito que o Senhor quiser falar. Nós vamos nos dispor, Senhor amado, a ter um encontro diário contigo. Pai amado, nós vamos deixar com que a palavra cure. Nós vamos deixar com que a palavra machuque. E vamos deixar com que ela mesmo cure, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, nós assumimos a nossa postura de reino. Reis e sacerdotes, Pai. Não era assim desde o princípio. No princípio você foi chamado para ser rei e sacerdote. Você foi chamado para isso. No teu círculo, as pessoas que você convive, as pessoas que você fala, é com você, varão. É com você. Você recebe essa palavra nessa noite? Vamos encerrar. O culto não se encerra. Deixa eu dar uma dica para você. Comece pelos evangelhos. Você vai se apaixonar por aquilo que a palavra diz. Porque ela tudo aponta para Jesus. E como eu disse no começo aqui, foi brutal aquilo que a gente fez com Ele. Mas o amor dele por nós também é brutal. Ele veio ao teu encontro nessa noite, meu irmão, para dizer para você, falou, olha, existem verdades que estão na minha palavra e eu quero revelar ao teu coração. Eu quero trazer verdades no seu íntimo, que vão mexer com você, que vai mexer com a tua estrutura, vai mexer com a estrutura da tua casa. E quando isso acontecer, quando passar esse ciclo, quando passar o nosso tempo nessa terra, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer assim, esse serviu a Deus na sua geração. Enquanto ele viveu, todos aqueles que estavam sob a responsabilidade dele, avançaram. E nesse meio do caminho, Deus vai levantar outros. Deus vai começar a tocar os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Porque foi essa promessa que foi deixada em Deuteronômio. Falou assim, medita dia e noite na palavra, tem uma cópia do livro, para que a tua posteridade ela continue reinando. Amém? Feche seus olhos, a gente vai encerrar.